no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Os profissionais da área da enfermagem comemoram a conquista com a sanção da lei que garante o piso salarial para a categoria, mas há incerteza sobre o pagamento dos novos valores nas áreas pública e privada. As informações agora com Sátrio Salles. Piso salarial para os profissionais da enfermagem já é lei, mas após sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, a legislação deixa dúvidas. Uma das interpretações é que o piso salarial só pode ser aplicado neste momento em instituições de saúde do setor privado. A Lei 8.112 de 1990, que institui o funcionamento das instituições públicas após a Constituição de 88, não especifica se esse tipo de garantia deve incidir sobre vencimentos ou remuneração total do funcionário, incluindo gratificações. Caberá a cada unidade da federação definir esse aspecto. Além dessa incerteza, a fonte dos recursos para bancar o novo salário mínimo da categoria segue indefinida, o que está levando associações que representam a enfermagem a se mobilizar para cobrar de deputados federais, de senadores e governo federal uma definição mais rápida sobre os recursos para custear o benefício. Um grupo de entidades da área da saúde privada e a principal entidade municipalista do país, a Federação Nacional de Municípios, CNM, cobram do governo federal e do Congresso Nacional medidas para apontar os caminhos para o custeio do piso salarial da enfermagem. As entidades que congregam estabelecimentos de saúde públicos, privados, filantrópicos do país consideram danosa para o setor da saúde a implantação do piso nacional da enfermagem sem que tenham sido definidas as fontes de custeio para pagar essa conta. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Uma conquista importante, jornalista Beto Almeida, para os profissionais da enfermagem. O piso salarial para o enfermeiro será de R$ 4.750 por mês, enquanto para os técnicos de enfermagem R$ 3.325. O valor para os auxiliares de enfermagem e parteiras será de R$ 2.375. A lei já saiu da gaveta, está sancionada, foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. O benefício é importante para esses profissionais da enfermagem, mas muita gente não vai ver a cor do dinheiro agora nesses próximos meses. Por quais razões, Beto Almeida? Porque somente os profissionais da enfermagem da área privada poderão ter esse piso salarial agora neste segundo semestre de 2022. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Luzenor de Oliveira, a questão toda se resume em dois aspectos. Vamos lá. Existe essa preocupação orçamentária? De fato, existe. Há uma preocupação em se instituir no orçamento de 2023 as fontes de custeio direitinho, para que sejam pagos os salários dos agentes de enfermagem, não, dos técnicos de enfermagem, dos profissionais de enfermagem como todo, parteiras, dentro do poder público, que aí tem que ter orçamento. Mas uma questão que está pegando nesse momento, e daí não é nenhuma surpresa, quando o projeto foi sancionado pelo presidente Bolsonaro na semana passada, isso já ficou colocado, que a implantação seria de forma modular. Nesse primeiro momento, por exemplo, seriam para os profissionais que têm CLT, ou seja, a carteira de trabalho, a iniciativa privada e entidades filantrópicas, porque essas entidades, elas, de certo modo, elas têm já o seu orçamento, elas são entidades privadas e não dependem do envio orçamentário de nenhum órgão público. Então, começa pelos profissionais de enfermagem da área privada e filantrópica. Santas Casas de Misericórdia, por exemplo. Aí sim, nesse período ainda também tem uma questão de quem trabalha, por exemplo, em hospitais públicos das redes estaduais, municipais e também federal, que é a questão da lei eleitoral. A lei eleitoral não faculta que seja dado reajuste para nenhuma categoria em um período eleitoral. É esse também o outro problema que nós estamos vendo agora. Então, não dá, por exemplo, para os governos estaduais, para a União,
dar reajuste, oficializar esse reajuste para os servidores da enfermagem, para os profissionais de enfermagem, nesse momento. É óbvio que isso iria criar um certo desequilíbrio na disputa eleitoral. É óbvio que isso iria ser capitalizado para quem está hoje com a máquina e o poder em mãos, com a caneta em mãos, como se diz. Então, isso vai ficar para 2023. Os profissionais de enfermagem têm que estar ali constantemente, como se diz, mobilizados? Tem. Sabe por quê, Luzinor? Porque há sim uma preocupação das prefeituras, há uma preocupação dos gestores com essa questão do pagamento e dos recursos. Existem as fontes de custeio que já estão sendo discutidas. A gente falou naquela questão, por exemplo, de desonerar a folha dos profissionais de enfermagem perante as empresas, é um dos pontos. Outro da questão de projeto de lei que existe, chamado de utilizar recursos dos jogos de azar, chamado os jogos de azar que estão ainda para ser regulamentados, e o governo sabe que tem que prever recursos também no orçamento da União para 2023. Então, é apenas uma questão de se manter mobilizado. A maior conquista eles já tiveram, dizendo, a garantia de que, além do piso salarial que foi estabelecido para os enfermeiros, a questão de constar na Constituição. Ou seja, é uma questão que está hoje na nossa Constituição Federal. Não tem mais essa história de retorno, não tem mais essa história de questionamento jurídico. Isso é página virada na vida dos enfermeiros. O que eles têm que ficar agora é mobilizados. A lei que institui os pisos nacionais também determina, jornalista Beto Almeida, que as remunerações e os salários atualmente pagos a quem já ganha acima desses pisos salariais deverão ser mantidos, independente da jornada de trabalho para o qual o trabalhador foi admitido, e que os acordos individuais ou coletivos também devem respeitar esses valores mínimos. É mais um dos trechos dessa importante lei criada para beneficiar os profissionais da enfermagem. Que é uma coisa, de certo modo, óbvia, Luciano. Imagine você o seguinte, existe uma categoria profissional que tem um piso salarial, vamos chutar aqui, eu estou colocando como exemplo, X, de R$4.000, tá? Mas há profissionais, por exemplo, que tem hoje um salário acima disso. Ora, é óbvio que ele não vai poder cair para se adequar ao piso. O piso, está dizendo, é o básico. É aquilo dali que não se pode pagar menos. Dali em diante pode se pagar mais. Vai depender da capacidade profissional de cada um, da capacidade de articulação que ele tem de negociar diretamente seu salário. O que não pode é reduzir abaixo desse valor. Se você, um profissional de enfermagem, já ganha acima do piso, ele não vai correr o risco de ter o seu salário reduzido. Isso aí é muito óbvio. Sem meio termo, jornalista Beto Almeida, e aqui no Ceará, a governadora Isolda Sela encaminhou uma proposta de emenda ao projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa, garantindo aos agentes de saúde e agentes de combate a endemias o piso salarial retroativo ao mês de maio. Que boa notícia, que importante notícia essa para esses profissionais da saúde que atuam diretamente nas comunidades, lidando no dia a dia com ações que são necessárias para preservar a saúde da população, principalmente nesse caso da população mais pobre. Olha, Zeno, na realidade é muito boa essa notícia para os agentes de endemia e agentes de saúde que estão com esse projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa, estabelecendo o piso salarial da categoria de 2 salários mínimos. A Câmara Municipal aqui de Fortaleza, por exemplo, ela já aprovou. Essa questão aqui, que nós estamos tratando agora aqui, é exatamente dos agentes de saúde de endemias que são pagos pelo governo do estado, porque nós temos aqueles agentes que são contratados do município, mas temos também agentes de saúde e de endemias que são profissionais contratados do governo do estado. E a governadora Isolda Sela, ela encaminhou exatamente essa emenda, esse complemento garantindo o seguinte, Lucidor: a partir do momento em que a lei for aprovada na Casa Legislativa, o estado se compromete a pagar o valor retroativo ao mês de maio, que é quando a matéria foi aprovada em nível federal. Essa é uma notícia excelente. E segundo o próprio líder da governadora Isolda Sela na Assembleia, o deputado Julinho, a expectativa é de já aprovar esta semana essa matéria, que não é polêmica, que há um entendimento amplo na casa e que, portanto, não tem por que ter dificuldade na sua aprovação. O lado que a gente vê aí sempre é o lado positivo, de que ela, a governadora, entendeu que é viável sim e que é um direito dos agentes de saúde receber
essa questão do reajuste retroativo ao mês de maio, que é quando a lei de fato passou a valer. É o que está acontecendo também em muitas prefeituras do interior do Ceará e da Grande Fortaleza, que já encaminharam também às câmaras municipais projetos de lei atualizando o valor do novo salário para os profissionais, agentes de saúde e agentes comunitários de combate a endemias. São 6 mil, Luciano, agentes de saúde estaduais que trabalham com essa prevenção de doenças endêmicas, fazendo visitas domiciliares, e esse reajuste aqui é de mais de 56%, na realidade 56,3% o reajuste que está sendo encaminhado aqui pela Assembleia aos agentes de endemias, para exatamente chegar a esse piso de 2 salários mínimos previstos na lei federal que foi aprovada, Luciano.